Olá, gente, tudo bem? Olha só, hoje para comunicar a você o seguinte, hoje é o terceiro vídeo que eu estou fazendo sobre a história da ditadura. Eu tinha falado com vocês a respeito sobre que hoje eu falaria dos anos 70. Eu já falei da abertura, como começou o golpe militar, falei da censura, agora eu vou falar dos anos 70. Nos anos 70, o período de 1974 até 1979, cujo eu me lembro muito bem, naquela época havia manifestações contra a ditadura, contra a repressão, contra o que eles faziam nas faculdades e tudo mais. Inclusive eu estudei num colégio chamado Ateneu São Luís. Meus colegas de Ateneu, por favor, envie, produção, meu canal, obrigado. Envie aqui para o meu canal, tá? Opiniões de vocês, o que aconteceu realmente naquela época, vocês foram testemunhas disso, as pessoas que se filtravam no colégio, vocês se lembram disso? Tinha gente, olha, para vocês terem uma ideia, tinha gente naquela época, professores, que eram até agentes da DOPS, que se filtraram no Ateneu. Nós descobrimos 2, há tempo. Inclusive o pessoal deve estar lembrado, né? Ele chegou a ficar mais ou menos, acho que uns 3 ou 4 meses lá no Ateneu. Eu não posso revelar o nome agora, porque realmente eu não sei se ele faleceu ou não. É uma coisa até meio constrangedora até para a família dele. Mas ele era um agente mais light, ele não chegava a ser assim, dos porões da ditadura, não chegava a torturar. Mas era um dos caras, era um do X9 naquela época, hoje é X9, naquela época era o dedo duro, que estava sempre se apontando, né? Ele chegou a se infiltrar no Ateneu São Luís. E dentro do nosso grêmio recreativo, que nós tínhamos na época de teatro, literatura, leituras que nós fazíamos com os professores naquela época, também existia um outro cara, ele se dizia assim, inspetor de aluno, tal, mas que nada, ele era também um agente da DOPS, que estava lá infiltrado entre nós e tudo, mas ele também era um agente da DOPS. Nós ficamos sabendo disso. E logo depois nós descobrimos, ele pulou fora. Por incrível que pareça, incrível, mas eles também tinham medo dos estudantes. Como é que pode, né, gente? A gente estava sempre cercando por e tal, mas os caras sabiam que se colocavam no lugar deles realmente. Isso eles realmente sabiam fazer muito bem. Então, naquela época, os anos 70, isso acontecia muito aqui no Rio de Janeiro. Claro, não só no Rio, como no Brasil todo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo o que eu estou falando hoje, né, da história da época da ditadura, isso realmente aconteceu demais. Vocês não têm ideia do que eles faziam com os estudantes. Não era só questão de torturar, tal, mas era tortura psicológica, entendeu? Perguntava assim, onde é que teu pai trabalha? O que tua mãe faz? Você tem um irmão assim, gente, era terrível. Eles faziam tudo isso conosco. Vocês não têm ideia dessa época. Tem gente que fala assim, seria uma ditadura. Já disse no primeiro programa, nem de esquerda nem de direita, nenhuma ditadura é boa. É péssima para os dois lados, tá? O negócio é realmente ter um governo democrático, um parlamentarismo democrático, que é a melhor coisa que tem. Porque todos podem se expressar, todos podem falar o que quiserem, tá? Inclusive, há pouco tempo, eu fiquei sabendo que nos anos 70 tinha um cara chamado Maurício Duarte, Maurício Duarte, né, que era um general, um ex-torturador da ditadura. Eu, inclusive, fiquei sabendo há pouco tempo que ele está morando, inclusive, não fizeram, isso que eu queria saber, não fizeram não fazem um apanhado contra o nazismo, deviam fazer um apanhado contra o pessoal da ditadura, né? Não condenam os caras que faziam crimes de guerra e tudo? Pois é, podiam fazer a mesma coisa aqui no Brasil, vocês não acham não? Seria uma boa, né? Porque eu fiquei sabendo há pouco tempo que esse Maurício Duarte, se eu não me engano, ele está morando em Mato Grosso. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas foi uma informação que chegou meio, sabe, mas gostaria que os colegas da Bandeirantes, sabe, da Record, sabe, de quem leva a sério da EBC, por favor, pesquise a fundo isso e escrevam na imprensa onde está localizado esse cidadão, que seria muito bom para todo mundo saber, tá bom? Então vejam bem, além do mais, não só isso, tinha um cara chamado também Milton Tavares, que era o general também da linha dura, entendeu? O Garrastas Médici, ele estava sempre de olho e mandando a gente se filtrar em faculdades e colégios naquela época. Isso acontecia muito nos anos 70, infelizmente isso aconteceu demais. Vocês não têm ideia do que eles faziam com os estudantes, como eu falei ainda agora. E agora, assim, para dar uma arrancada agora, alavancar aqui o vídeo, tá, nesse ritmo maravilhoso que eu estou conversando, gente, para vocês terem uma ideia, quando tinha festivais de canções aqui no Brasil, né, aqui no Rio de Janeiro, que a gente lotava o Maracanãzinho e tal, nos anos 70,
Teve uma música muito conhecida aqui no Rio, aqui no Brasil, chamada lá vem Maracatu, né? Maracatu, e o Carnaval era uma música assim. Gente, aquilo ali era como se fosse assim, uma crítica ao governo, à ditadura, e passou, e por incrível que pareça, passou essa música. A censura não chegou a pescar o que era, claro, né? Porque tinha muita gente da censura que não tinha muito talento. Esse talento aqui era difícil, mas era impressionante. Olha, a gente conseguia driblar, a pessoa conseguia driblar, às vezes até a censura, até o próprio sistema. E realmente foram pessoas maravilhosas que levaram esses artistas, que conseguiram levar os festivais para frente e tudo mais. E também nos anos 70, aí que eu queria chegar, quando teve aquela invasão, que há pouco tempo eu cheguei até um desabafo para vocês, no prédio da Uni, em julho de julho de 1975, nós estudantes estávamos reivindicando o bandejão e reivindicando os grêmios recreativos dentro dos colégios, para que as culturas entrassem nos colégios e transformassem os colégios em grandes grêmios recreativos culturais. E nessa época nós estávamos num prédio da Uni, na Praia do Flamengo, em julho de 1975, não me lembro exatamente o dia, mas o ano foi 1975 e o mês foi julho de 1975. Então, naquela ocasião foi o dia que deram sumiço ao estudante José Rufino. Infelizmente o Doicode e a DOPS levaram o rapaz. Só que nós continuamos combatendo tudo isso. E, para nossa surpresa, nós ficamos sabendo tempos depois, tá, que não era o José Rufino que queriam levar. Por incrível que pareça, não era o José Rufino que queriam levar. Mas nós ficamos sabendo que era o padre Roberto José Moura Carvalho, que infelizmente já faleceu. Queriam levar este padre que, por incrível que pareça, estava lá dentro conosco. Ficamos sabendo disso depois, que coisa, que papelão, hein, da ditadura, querer sequestrar um padre. Inclusive no começo a própria igreja foi a favor da ditadura, mas depois que eles viram que a coisa não era daquela maneira, eles já correram, agora estou falando historicamente, já recorreram para o outro lado. Pô, não é assim que o negócio funciona. Eles achavam que a ditadura seria uma bolsa, que tudo estava programado, tudo já estava assim na corrente feita pelos ditadores. Infelizmente, muita gente sumiu, muita gente desapareceu, muita gente morreu nesse país. A custo, sinceramente, eu vou ser muito verdadeiro agora, a custo de nada. Porque, infelizmente, nós saímos de uma reles ditadura para entrarmos hoje, infelizmente, na maldita corrupção. Mas eu vou chegar no final, falta mais um programa, eu vou falando do programa sobre a corrupção, mas voltando aqui para a ditadura. Então, tudo isso eles faziam naquela época. Agora, vocês não têm ideia, agora historicamente eu vou falar uma coisa para vocês. Aquele pedaço no aterro do Flamengo, de onde pega da rua Silveira Martins, passa ali perto até daquele Hotel Novo Mundo, vai até a rua, se eu não me engano, até perto da Glória, ali perto do aterro do Flamengo. Para vocês terem uma ideia, todos os dias tinha um colégio também chamado, na época, ainda existe até hoje, Santo Antônio de Maria Zacarias. Os estudantes do Ateneu e o Zacarias, nós nos encontramos sempre para discutir, para debater sobre os grêmios recreativos. Gente, aquele pedaço todo eram cercados, tá? Nós éramos cercados por gente da DOPS. Estávamos sempre de olho nos estudantes, sempre fizeram isso a vida inteira. Nós ficávamos impressionados quando nós víamos os agentes ali. Infelizmente nós não tínhamos saída. Sabe qual era a nossa saída? Nós tínhamos que voltar para os nossos colégios, conversar com nossos diretores, conversar com professores, para nos acompanharmos até os pontos de ônibus para ir para casa. Era assim que nós íamos para casa naquela época. Infelizmente isso aconteceu. E acontecia de maneiras cruéis, às vezes até perseguindo a gente, ameaçando. Eles faziam muito isso com os estudantes, tá? Para quem não sabe, o pessoal fala dos anos 60 e os anos 70. Gente, eu acho que os anos 70 eles foram piores. Sabe por quê? Porque sumiu muita gente. Eles criaram, inclusive, as entidades da área da ditadura, eles criaram, inclusive muita gente culpa a polícia não teve culpa não, tá? Quem criou o Esquadrão da Morte foi o Exército e o Doicode. Eles criaram um negócio chamado Esquadrão da Morte, tá? Que pegavam presos políticos e eles matavam e colocavam os presos políticos como marginais. Claro, mataram muitos marginais, mas mataram muitos presos políticos para serem confundidos. Essa jogada realmente do terceiro comando e da DOPS foi assim, olha,
o gênio do mal quem planejou isso. Infelizmente eu não sei quem foi. Mas tinha um dedinho do cara chamado Sérgio Fleury, que era um torturador, sabe? Um torturador que era produto do sistema. Ele era um produto do sistema da tortura no país. Tá? Mas eu acho que já foi tarde, entendeu? Então realmente isso incomodou muita gente, ok? E nos prejudicou bastante. Os anos 70 foram de muitas lutas para todos nós, principalmente estudantes, principalmente professores, intelectuais, e muita gente boa daquela época, infelizmente desapareceu. Isso aconteceu realmente em 1975, no prédio da Uni, onde tudo começou, tá? E é por aí, gente, realmente isso me deixa assim, emocionado quando eu falo, mas foi exatamente o relato que eu estou dando para vocês. Isso tudo aconteceu em julho de 1975, o dia do caos dos estudantes no prédio da Uni, na Praia do Flamengo. Tá? Isso realmente aconteceu nos anos 70. Sequestros, bens de pessoas, tomadas de casa, truculências, entendeu? Corrupções dentro do fórum, porque quem mandava no fórum do país da justiça era o exército. Nunca a justiça civil mandou no país nos anos 60 e 70. Quem comandava era o exército. Tudo quem comandava era a área militar. Não estou, vejam bem, generalizando o exército todo. A linha dura do exército, porque a linha democrata não queria isso. Conheço generais, inclusive, que participaram da época do golpe, que falam para mim, meu rapaz, nós éramos contra. E não tinham poucos, não eram muitos. É que a linha dura ameaçava. Mas aquela história, a coisa foi acabando, e eles viram onde parou, a democracia realmente floresceu, renasceu, e está aí hoje, não é? Gente, esse é mais um vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, aqui dos anos 70, tá? Aguardem, porque o final eu vou falar já pré-adiantando de 1985 para os dias de hoje, o que melhorou e o que não melhorou no Brasil, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês. Ronaldo César, continua.